O livro do Apocalipse é, sem dúvidas, um dos livros mais extraordinários de toda a Bíblia. A Bíblia por inteira é fantástica, mas o livro do Apocalipse, ele fecha o cânon sagrado, trazendo aos nossos corações uma revelação profundíssima a respeito de quem é Deus, a respeito da ação de Deus no passado, no presente e a revelação do futuro. João, quando escreveu o Apocalipse, estava na ilha de Patmos. Ele estava preso em uma ilha no mar Egeu, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, por pregar a palavra. Ele é preso por pregar o Evangelho, por servir a Jesus de forma apaixonada. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, nós temos a revelação a respeito do arrebatamento em espírito e o encontro de João com Jesus nas regiões celestes. E ao encontrar-se com Cristo e após revelar-se, o Senhor deu a João uma ordem. Ele disse que ele deveria escrever 7 cartas às 7 igrejas localizadas em 7 cidades da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas deveriam receber, cada uma delas, uma carta específica. Cartas que não seriam apenas para elas, mas que teriam uma mensagem específica para cada uma delas, mas que também seria uma mensagem profética para as igrejas no decorrer da história. Todas elas são magníficas, nós temos revelações tremendas a respeito de como Jesus vê e trata uma igreja, na forma como ele trata as 7 igrejas. Cada uma delas ele se identifica de uma forma e em todas elas ele trata um assunto específico para aquela igreja. Há quem diga que o livro do Apocalipse não é um livro em si, mas uma epístola que, escrita por João, deveria passar em cada uma das 7 cidades e em cada uma das 7 cidades haveria um assunto específico para aquela cidade. Existem 3 cartas que, para mim, se destacam. A carta mais conhecida, sem dúvidas, é a carta à igreja de Filadélfia. Todo mundo quer ser Filadélfia, porque Filadélfia é a igreja fiel, é a igreja que perseverou até o fim, que tinha pouca força, mas guardou a palavra. Todo mundo se acha Filadélfia. Mas existem 3 que eu gostaria de destacar aqui de forma bem rápida. A carta que eu mais amo é a carta à igreja de Éfeso, a igreja que esfriou no amor. Uma das cartas mais assustadoras é a carta à igreja de Sardes, a 5ª carta. Uma igreja que tinha nome de que estava viva, mas na realidade estava morta. E uma das cartas mais profundas e mais confrontadoras é a carta à igreja de Laodiceia. A igreja que se achava autossuficiente e que na realidade estava morna. Então perceba, nós temos uma igreja fria, nós temos uma igreja morta e nós temos uma igreja morna. A igreja morta, ela recebe de Deus a palavra que o pastor daquela igreja deveria tentar resgatar não os mortos, mas aqueles que estavam ainda para morrer. A carta à igreja de Éfeso, o Senhor disse que eles deveriam arrepender-se e voltar a praticar as primeiras obras. As obras dos dias da sua fundação, com Paulo no ano 54 até 56. Naquele avivamento extraordinário que aconteceu na cidade de Éfeso, que era a porta de entrada da Ásia Menor. Já a carta à igreja de Laodiceia, o Senhor apresenta a igreja de Laodiceia como uma igreja que nem é fria nem quente, que é uma igreja que estava morna.
Quando ele disse que estava a ponto de vomitar, é porque a água morna gera ânsia de vômito nas pessoas. Mas por que ela estava morna? Porque ela se achava autossuficiente. Laodiceia começou muito bem, no meio de um avivamento, de um mover, mas eles chegaram num nível espiritual que eles já se achavam autossuficientes. Eles achavam que aquilo que eles tinham era tudo. A mornidão espiritual é, sem sombra de dúvidas, um estágio terrível na vida do crente. Porque todo aquele que está morno, ele nem é frio e está a ponto de desviar-se, mas ele tornou-se um religioso. Um religioso de forma que a prática religiosa para ele é suficiente. De forma que a igreja de Laodiceia nem mesmo sentia a ausência de Jesus no culto. Na igreja de Laodiceia, os crentes chegavam, oravam, louvavam, os crentes cantavam, os crentes ofertavam, ouviam a palavra e iam embora. Mas a maior revelação da carta à igreja de Laodiceia é o próprio Cristo que diz: eis que estou à porta e bato. Jesus não estava presente no culto de Laodiceia. Não havia presença do Espírito Santo no culto de Laodiceia. O culto de Laodiceia era cheio de pessoas ricas, potentosas, pessoas influentes na sociedade, que achavam que estavam ricas e que não precisavam de nada. Mas ricas aqui não apenas no que diz respeito ao âmbito material, mas eles achavam estar ricos já no âmbito espiritual e não precisavam buscar a Deus de forma mais profunda. Há muitas pessoas assim sentadas nos nossos bancos e em muitos dos nossos altares. Eles acham que tudo que eles já vivem é o todo da fé. Quando você chega num estado de mornidão, você não preocupa-se com a presença de Jesus no culto. Não importa se não tem salvação de almas, se as pessoas estão desviando, se não existe mais batismo no Espírito, se não existe mais lágrimas e nem mesmo desejo pela oração. A.M. Bounds disse que homens mortos tiram de si sermões mortos e sermões mortos matam. Quem está morno no espírito não preocupa-se se a palavra está gerando vida, se existe vida na igreja. Nós temos que lembrar que a igreja é um corpo. Existem igrejas que entram um ano e saem um ano e não ganham uma vida para Jesus. Os membros estão saindo, a igreja está minguando, mas eles acham que está tudo bem. Não há nenhuma manifestação divina no culto, mas eles acham que está tudo bem. Os enfermos não são curados, mas eles acham que está tudo bem. Os demônios não manifestam e são expulsos, eles acham que está tudo bem. Porque a ordem do culto para essas pessoas que estão mornas é mais importante do que a presença de Deus. Eles não toleram que a presença de Deus chegue e assuma o controle e mude o ambiente. Eles acham que a fé deles e aquilo que eles vivem é suficiente. E eles estão totalmente desligados. O importante para eles é o ritual, é chegar, dirigir o culto e ir embora. Porque eles estão mais preocupados e têm mais desejo pelas coisas de fora do que pela glória de Deus na igreja. Que você que está morno, arrependa-se e volte-se para Cristo e peça ao Espírito Santo para lhe esquentar. Se você estiver frio, há mais esperança para você que está frio do que para alguém que está morno. Então, se Deus quer manifestar no nosso culto e nós somos o empecilho, somos nós que temos que sair. Há muitos obreiros, há muitas pessoas que na realidade são o empecilho para a manifestação da glória de Deus, porque eles assumiram tanto o controle do ambiente que eles não permitem que o Espírito Santo haja.
E em muitos lugares o Espírito Santo está à porta, batendo, querendo entrar, manifestar, fazer coisas grandiosas e as pessoas não deixam. Que Deus possa quebrar isso em nosso meio, que o nosso coração volte a queimar por Jesus e que nós venhamos a reconhecer que nós somos na realidade pobres, miseráveis, cegos e nus. Desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Que nós possamos ouvir a voz de Deus e retornar ao fervor da sua presença. Que você nunca seja um morno espiritual. Deus te abençoe. Curta, compartilhe. Alguém precisa ouvir essa palavra para voltar a queimar. E se inscreva no nosso canal, ative o sininho e Deus vai te abençoar poderosamente. A minha oração é para que você pegue fogo. Deus abençoe.